Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do capítulo 8. Eu começo a ler o verso 18. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do capítulo 8. Eu começo a minha leitura no verso 18. Nós acabamos de orar a Deus pedindo que o Espírito Santo de Deus controle todo o nosso ser, nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. E eu peço a Deus que o Espírito de Deus pese sua presença sobre nós e que controle também esse ambiente de busca do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 18. Palavras de São Paulo apóstolo que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que o nosso mundo não é o que deveria ser, e sabemos que nós também não somos o que deveríamos ser. Sabemos que há algo fora da ordem, há algo fora do lugar, há uma dimensão da existência nossa e do nosso mundo, que o apóstolo Paulo chama de natureza criada, ou a sua tradução, a criação. Nós sabemos que há uma desestruturação, uma desarmonia, uma dimensão de caos, tanto na natureza criada quanto em nós. E sabemos disso porque sofremos. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. É o sofrimento que põe diante de nós a consciência, ou a constatação, ou é o sofrimento quem evidencia para nós que esse mundo não é o que deveria ser e que nós não somos o que deveríamos ser. É esta consciência, por exemplo, que faz com que o apóstolo Paulo grite desesperadamente. E ele grita em desespero, e nós nos solidarizamos com ele e damos graças a Deus porque esse grito de desespero do apóstolo Paulo está presente na Bíblia Sagrada e nessa carta aos Romanos, porque nós conhecemos bem esse grito. E não é apenas um grito de desespero que é anterior à nossa conversão ou à nossa experiência de Deus, ou o nosso encontro com Jesus Cristo,
não é um desespero que é anterior, isto é, que estava presente naquele tempo em que não conhecíamos a Deus ou vivíamos como se Deus não existisse. O nosso grito de desespero é também, ainda depois da nossa conversão, e mesmo com a presença de Deus nas nossas vidas, ou com a consciência que temos da presença de Deus nas nossas vidas. Porque parece que, ainda que racionalmente estejamos razoavelmente convencidos de que nós cristãos não vivemos numa bolha em que Deus ou dentro da qual estamos blindados por Deus contra o sofrimento. No fundo, parece que carregamos essa expectativa de que, ainda que sabedores de que o nosso mundo é tocado pelo mal, nós esperamos e desejamos que esse mal não chegue à nossa casa, que esse mal não bata à nossa porta, que esse mal não nos assole, não interfira nas nossas vidas. Provavelmente por uma equivocada compreensão das Escrituras, por uma equivocada interpretação das Escrituras, pela aplicação literal de textos da Bíblia Sagrada, como 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado, ou aquele que está em Deus, o maligno não o toca. Nós vamos desenvolvendo essa expectativa de que somos filhos de Deus, e de certa maneira gozamos de uma proteção especial de Deus contra o assédio do mal contra nós. E também carregamos uma expectativa e uma certa idealização. Perdão. Carregamos uma certa idealização desse ser humano convertido, do crente. Nós imaginamos que a nossa conversão e a nossa experiência com o Espírito Santo de Deus faça de nós pessoas melhores do que de fato nós percebemos que somos. Tanto é que muitos teólogos discutem quando o apóstolo Paulo diz no capítulo 7, miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero esse eu pratico. Os teólogos discutem se é o Paulo convertido ou o Paulo não convertido. Porque carregamos essa ideia de que convertidos nós não praticamos o mal que não queremos, nós só praticamos o bem que desejamos. Mas nós vamos tomando consciência de que isso não é bem verdade. E de que nós, mesmo debaixo do cuidado de Deus e da bênção de Deus, mesmo sendo visitados pelo Espírito Santo de Deus, e mesmo tendo o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ou como diz o apóstolo Paulo, mesmo não estando mais sob o domínio da carne, mas vivendo sob o domínio do Espírito, Romanos 8, 9, ou Romanos 6, 14, quando ele diz, o pecado não terá domínio sobre vocês, nós percebemos que, mesmo com essas afirmações da palavra de Deus, há alguma coisa errada em nós, ainda. E isso que está errado em nós ainda é mais errado do que nós gostaríamos que fosse. Há um poder de maldade ainda presente em nós que nós não conseguimos dominar. E nós gostaríamos de dominar, e nós inclusive temos a palavra de Deus dizendo que nós podemos superar esse mal que está dentro de nós, e nós vamos constatando que também no nosso mundo nós vamos sendo feridos e assolados pelo mal, e vamos sofrendo. Vamos sofrendo a morte, vamos sofrendo todas as contingências da morte, e não importa se nós somos convertidos ou não convertidos, se nós conhecemos a Deus ou não conhecemos a Deus, chove na casa de todo mundo, chove na casa de todo mundo. Essa consciência que nós vamos adquirindo é que está presente, por exemplo, lá no livro do Gênesis. Quando aquele ser humano, no livro do Gênesis, ele observa o mundo em que ele vive, o mundo em que ele habita, a natureza criada,
E ele consegue enxergar que há uma presença da morte na engrenagem do universo. E que esse universo ele vai fazendo com que a vida dependa sempre da morte. É o sapo que come a mosca e é a cobra que come o sapo. E sempre tem um mais fraco sendo devorado pelo mais forte, e logo aparece um mais forte que devora novamente aquele que era forte agora ficou fraco. E nós vamos percebendo que a vida é essa engrenagem de morte. E que há uma dimensão de caos na natureza criada e que as forças da natureza, elas não existem apenas a nosso favor, mas a força avassaladora dos elementos da natureza, de quando em vez se voltam contra nós. E esse ser humano no livro do Gênesis, ele percebe isso na criação, na natureza criada, mas ele também percebe em si mesmo. Ele percebe que o mal está presente não apenas na engrenagem do universo, e que há um caos na engrenagem do universo, e que esse caos da engrenagem do universo traz sofrimento para nós, mas que há um sofrimento que nós mesmos causamos a nós mesmos e às pessoas a quem amamos ou com quem convivemos. Que há um mal que existe na ordem criada, mas há um mal que existe dentro da gente. E este ser humano lá no livro do Gênesis, quando ele enxerga tudo isso, ele está convivendo com essa sua maldade e inconformado com a sua maldade, porque a Bíblia Sagrada diz que quando o ódio de Caim cresce contra Abel, Deus diz a Caim: o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Mas Caim não consegue dominar essa força de ódio que existe dentro dele e acaba assassinando o seu irmão. Então é esse ser humano do Gênesis que se pergunta de onde veio isso? De onde veio isso? E as cosmogonias antigas diriam: foram os deuses criaram o universo com o bem e o mal. Os gregos disseram: não, teve um Deus mau que criou também coisas. Não somente um Deus bom criou, mas tem um Deus mau que também criou. E aí vamos convivendo com essas percepções e essas perguntas, de onde vem o mal? Por exemplo, há teólogos cristãos dos nossos dias que dizem que Deus criou um universo ambíguo. Mas na minha leitura da Bíblia Sagrada, esse ser humano ali no Gênesis, ele se pergunta, de onde veio isso tudo? E a conclusão a que ele chega é que Deus criou um universo bom, e viu que era bom, e criou o homem, o ser humano, bom, e viu que era muito bom. Deus se agradou da sua criação. No livro do Eclesiastes, o capítulo 7, é dito explicitamente que Deus criou tudo perfeito e o homem perfeito, mas o homem buscou muitos males. Foi o que eu tentei dizer aos meus filhos ainda pequenos quando me perguntaram: pai, quem criou o diabo? O que me ocorreu dizer foi: quem criou o diabo foi Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Lúcifer criou o diabo. Quem criou Hitler? Nós criamos Hitler. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas o ser humano, ele também pretende criar-se. E quando pretende criar-se dando as costas para Deus, ele vai criando-se e descriando-se ao mesmo tempo. E a maldade está presente, e a maldade é uma obra humana no universo criado de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8. Que esse mal
que está presente no universo é que a natureza criada, ela foi submetida à inutilidade. Versículo 20, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a natureza criada à decomposição ou à escravidão da decadência do versículo 21? O apóstolo Paulo parece que vai responder isso no capítulo 5, versículo 12, quando ele diz assim, que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, Adão, e pelo pecado a morte. É o ser humano, é o homem que abre a porta da natureza criada por Deus para que essa maldade penetre, para que essa maldade venha. Acredito, inclusive, que a grande razão para que no Gênesis exista a figura da serpente é para que fique claro que a maldade não está presente no ser humano, ela é trazida de fora pela serpente. Não é que o ser humano foi criado bom e mal. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a serpente sugere um caminho de maldade e o ser humano percorre o caminho de maldade e se torna também ele malvado, se torna também ele serpentizado. Por isso é que Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Isso faz eco com o Gênesis capítulo 3, quando na Bíblia Sagrada diz que Deus se dirige a Adão dizendo, maldita será a terra por tua causa. Maldita será a terra por tua causa. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que a criação geme, aguardando que ela, a criação, seja liberta desse cativeiro, de ter em si ou na sua engrenagem o mal e a maldade também presentes. E é isso que a Bíblia Sagrada diz, que nós aguardamos novos céus e nova terra. O profeta Isaías, no capítulo 65 da sua profecia, ele diz que Deus promete criar novos céus e nova terra. Pedro apóstolo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 13, diz que nós aguardamos a promessa de Deus do novo céu e da nova terra em que habita a justiça. Não o mal, não a maldade, mas a justiça. Apocalipse capítulo 21 é a descrição desse novo céu e dessa nova terra. Esse reino messiânico instalado, em que o leão não come o cordeiro, mas o leão e o cordeiro brincam juntos, e que a criança brinca com as serpentes. O reino messiânico descrito pelo profeta Isaías é esse reino. E nós ainda não vivemos nesse universo completamente redimido. Por isso é que a criação geme. E enquanto a criação geme, ela, a criação, também nos faz sofrer. Mas diz o apóstolo Paulo que não apenas a criação geme. Diz assim que nós também gememos. Nós também gememos. E gememos aguardando o quê? Aguardando ansiosamente, Romanos 8, 23, a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Que corpo? O corpo do capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Nós ainda somos um corpo mortal. E aguardamos ansiosamente que o nosso corpo mortal seja revestido de imortalidade, que o nosso corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E enquanto vivemos essa dimensão da condição humana de mortalidade,
mortalidade, enquanto não somos absolutamente, completa e plenamente redimidos pela ressurreição, nós vamos gemer nesse corpo. E nós não aguardamos que o espírito seja liberto do corpo, para que, liberto do corpo, encontre a sua plenitude espiritual, ou na espiritosfera. Isso não é de Deus, isso não é Bíblia, isso não é cristão. Nós não aguardamos, por exemplo, Platão disse que o corpo é a prisão da alma. Que nós vamos nos desprender desse corpo, e aí sim, é daí que Agostinho vai dizer que o peso da alma pende para Deus, que quando a alma ou o espírito se desprende do corpo, o corpo funciona como que uma âncora que prende a nossa alma e o nosso espírito aqui nesse chão. Mas quando a gente for liberto do corpo e o nosso espírito sair do corpo, ele vai para Deus. Mas isso não é o que a Bíblia Sagrada diz. Nós não esperamos que o nosso espírito seja liberto do corpo. Nós esperamos a redenção do corpo. Nós esperamos a redenção do corpo. Nós esperamos, capítulo 15 de Coríntios, o mortal revestido de imortalidade, o corruptível revestido de incorruptibilidade. Por isso que a teologia vai dizer que corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Então nós não somos defuntos nem fantasmas, nós somos seres humanos, e seres humanos são essa unidade indissociável de material e imaterial, corpo e espírito. Aliás, só um parêntese, essa é a minha compreensão, que corpo e espírito é igual a alma. Esse conjunto chama-se alma vivente. Nós somos isso aqui. E enquanto esse conjunto não for revestido de imortalidade, e enquanto o nosso corpo não for revestido de incorruptibilidade, na nossa ressurreição, nós vamos gemer, vamos gemer. Mas o apóstolo Paulo diz que não apenas nós gememos, ele diz que o Espírito Santo também geme, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, no versículo 26. No versículo 22, a criação geme. No versículo 23, nós gememos. No versículo 26, o Espírito Santo geme. São 3 gemidos na presente ordem das coisas. E por que é que o Espírito Santo geme? Eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar que o Espírito Santo de Deus geme porque sofre. Sofre. Não há problema algum em a gente falar de um Deus que sofre. Ou como disse Bonhoeffer, somente um Deus que sofre pode amar. Somente um Deus que sofre pode amar. Sofre. Deus sofre. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui me parece extraordinário, é que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos. É como se ele estivesse dizendo, a Trindade Santa conversa a respeito de nós. A Trindade Santa conversa a respeito de nós. E para nós, essa conversa da Trindade não é compreensível. Nós não conseguimos entender o que eles estão falando entre eles. Nós não conseguimos entender essa fala do Espírito Santo para o Pai. Nós não conseguimos entender essa conversa. Para nós, essa conversa parece um gemido. Mas há algo que nos parece, é que esse gemido da conversa da Santíssima Trindade expressa uma agonia e um sofrimento. Esse gemido do Espírito Santo mostra que a Trindade, quando contempla a nossa limitação, a morte presente no nosso mundo, a nossa condição mortal e os sofrimentos que estão impostos a nós, ou que impusemos a nós mesmos, ou que atraímos para nós mesmos, quando a Trindade Santa contempla esse sofrimento, ela também sofre por nós. Sofre conosco, sofre em nosso lugar, disse James Houston. James Houston diz que Deus sofre por nós, conosco e em nosso lugar. A Trindade chora.
Não há problema algum em a gente acreditar e crer. Pelo contrário, eu não conseguiria crer num Deus que não chorasse. Deus chora, Deus sofre. Mais do que isso, Deus se frustra. Deus convive com vontades contrariadas, suas vontades contrariadas. Quando Deus diz, eu gostaria que fosse assim, mas não é, e por isso eu choro. Eu queria muito que fosse daquele jeito, mas não é, e por isso eu choro. Talvez você diga, mas pastor, e aquele texto de Jó? Que diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou talvez você diga, e o texto do profeta Ezequiel? Agindo eu, quem impedirá? Como é que Deus pode ser frustrado? Sim, Deus pode ser frustrado, porque há uma diferença entre o determinismo e a determinação. Há uma grande diferença em Deus desejar levantar-se do seu trono, interferir e determinar X e X acontecer, como diz no Apocalipse, a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Quando Deus decide que vai ser assim, vai ser. Mas em nenhum momento a Bíblia Sagrada disse que Deus decidiu que tudo o que acontece atende aos propósitos e aos planos, aos desejos dele. Ninguém pode frustrar Deus quando Deus decide fazer acontecer a sua vontade. Mas nós vivemos num mundo e nós temos um relacionamento com um Deus que escolheu não impor a sua vontade. Por isso é que Jesus diz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz. Então a Trindade também geme. E geme por quê? Porque se relaciona conosco. Porque sofre a Santa Trindade. Porque geme o Espírito Santo de Deus enquanto ora por nós. Porque se relaciona com a nossa limitação. Como diz o apóstolo Paulo no versículo 26, o Espírito de Deus se relaciona conosco e a nossa condição é de fraqueza. E Ele não se impõe sobre nós para não nos esmagar. E Ele dá espaço para a gente existir. E chora, como Jesus chorou sobre Jerusalém, sobre a Jerusalém que matava os profetas. Como Jesus chorou, lamentando, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos sob as suas asas, e eu não pude, porque você não quis, você matou os profetas, e mais, Jerusalém, Jerusalém, você não apenas matou os profetas de Deus, você matou o próprio Deus. Eu sei que eu vou morrer e você vai me matar e vai me rejeitar. Mas nós vivemos a promessa. E nós vivemos a esperança que um dia não será assim. Que um dia Deus há de trazer tudo à ordem. E um dia Deus há de trazer todos os seus filhos e abraçá-los e colocá-los a todos debaixo de suas asas. Eu sei que causei um certo desconforto dizendo que creio que Deus há de redimir toda a humanidade. E eu creio mesmo. Eu creio que em Cristo Jesus todos nós fomos eleitos para a salvação. Eu creio mesmo. Recebi essa semana várias interpelações e várias mensagens. E eu respondi a um irmão
que tentava me convencer do contrário com uma lista imensa de versículos, dizendo: numa coisa, querido, nós estamos em acordo. No céu só entra quem Deus quer. E no céu vai entrar todo mundo que Deus quiser. A diferença entre nós é que você acha que Deus quer que entre alguns poucos, e eu acho que Deus quer que entre todo mundo. Então eu vivo debaixo dessa esperança de que um dia todos aqueles que se perderam em Adão serão redimidos em Cristo Jesus. E eu vivo essa esperança de que um dia todos nós habitaremos o novo céu e a nova terra. Eu vivo sim a esperança de que um dia todos os joelhos estarão dobrados e curvados diante de Jesus Cristo, o Senhor. E toda língua confessando que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Nesse dia, o inferno é esvaziado. Nesse dia, a morte foi vencida, o inferno foi vencido, e o Senhor Deus, o nosso Pai Criador de todas as coisas, receberá toda a glória. Eu tenho essa esperança. Por isso não me preocupo com o pós-morte. Eu me preocupo com a vida antes da morte. Eu me preocupo como é que nós vivemos aqui, num mundo tocado pelo mal e pela maldade, com a maldade e com a morte ainda agindo em nós. E como é que nós vivemos aqui sob o olhar e o coração de um Deus que chora e geme por nós. A resposta do apóstolo Paulo me parece óbvia. Ele diz: aqui vivemos de joelhos. Aqui vivemos em oração. Porque quando nós nos damos conta da maldade da natureza criada, quando nós nos damos conta da nossa própria maldade, quando nós nos damos conta do sofrimento de Deus, do sofrimento amoroso de Deus, de um Deus que sofre por amor, quando nós nos deparamos com a cruz do Calvário ensanguentada, e quando nós nos deparamos com o túmulo vazio do domingo da ressurreição, nós caímos de joelhos e dizemos assim: nós nos rendemos. Nos rendemos a Deus, o Criador, em adoração. E nos rendemos a Deus em súplica pelo seu favor. E nós ousamos, por essa cruz, entrar na presença de Deus e chamá-lo de Pai, confiando no seu amor por nós, e motivados e movidos por essa esperança da plenitude da redenção. Mas acontece, diz o apóstolo Paulo, que sequer orar nós sabemos orar. Capítulo 8 de Romanos que acabamos de ler, versículo 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos como orar. Quando o sofrimento bate à nossa porta, nós caímos de joelhos diante de Deus e eu digo, não há outra coisa melhor a fazer. Não há nada que você possa fazer antes de orar até que você tenha orado. Então, se o sofrimento bateu à sua porta, caia de joelhos, invoque o sangue de Jesus, invoque a misericórdia de Deus, invoque a graça de Deus, invoque o amor de Deus, peça compaixão, derrame o seu coração e saiba de uma coisa: o que você falar vai estar inadequado. Não tenha pretensão de ficar censurando a sua oração, autocensurando a sua oração. Será que está certo eu pedir isso? Será que está certo eu falar com Deus assim? Será que está certo? Não está certo. Já pode poupar o seu trabalho, porque não está certo. Não está certo. A Bíblia está dizendo que a gente não sabe orar como convém. Por isso que os discípulos de Jesus, quando viram Jesus em oração, disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho que eles ficavam assim naquele papo de: Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais dia que o Senhor nos concede. Nosso Deus, Pai, te agradecemos esse alimento. Nosso Deus, Pai, esconde o pregador atrás da cruz de Cristo, Senhor. Não.
Aí um dia eles viram Jesus orando, E quando eles viram Jesus orando, e Jesus volta da oração, os seus discípulos o rodeiam e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. Jesus então lhes ensina, e ensina a todos nós a oração do Pai Nosso. Mas nós não oramos o Pai Nosso, nós oramos muito e falamos muito, e derramamos o coração na presença de Deus, e isso está certo. Eu costumo dizer que não existe oração certa e errada. A oração errada é aquela que não é feita. Creio sim que existe a oração de criança e a oração de sujeito homem. Existe a oração de criança, a oração infantil, imatura, a oração alienada, existe a oração da covardia, do medo, existe a oração ignorante a respeito da palavra de Deus, a respeito do caráter de Deus, mas toda oração é certa. Porque se não existe a oração certa, porque todas elas são erradas, também não existe oração que seja menos errada do que aquela que não é feita. Por isso é que quando li esse texto já há algum tempo, eu assimilei para a minha própria vida uma experiência de oração. Às vezes em que eu digo assim, olha, a oração infantil e a oração da maturidade. E de vez em quando eu digo assim, eu não acho legal ficar pedindo para Deus vaga em estacionamento. Eu não acho interessante pedir para Deus emprego. Não acho. Eu lembro quando minha filha estava fazendo vestibular, e veio uma senhora, me abordou aqui na descida da tenda e disse assim, pastor, o senhor está orando para sua filha passar no vestibular? Eu falei, eu não. Mas seria bom, pastor, ela passar na USP? Eu falei, quem disse que seria bom ela passar aqui ou ali? Quem disse que seria bom a minha filha passar no vestibular esse ano? Quem disse isso? De onde a gente tirou essa ideia? Que a gente, quando tem uma entrevista de emprego quinta-feira, a gente tem que orar pela fé e dizer assim, essa entrevista aí, meu irmão, é porta aberta de Jesus na tua vida. Essa vaga é tua, vai na fé. Aí Deus pode estar olhando lá e falando, não vou dar não, rapaz. Esse cara precisa ficar desempregado mais uns 6 meses ainda. Eu que tirei o emprego dele, inclusive. Nós temos essa prepotência, né, essa arrogância de chegar a Deus já com a solução. Aí quando eu falo essas coisas, as pessoas dizem assim, pastor, então como é que eu oro? Ora como você pode, meu amigo. O que disse Martinho Lutero para você e que eu repito, se você não pode orar como deve, você deve orar como pode. Só não pode é não orar. Então ore. Se ajoelhe lá e caia de joelhos na presença de Deus e fale para Ele tudo que você quiser falar. Não fale mentira, fale a sua verdade. Se estiver com raiva de Deus, fale. Se estiver feliz, agradeça a Deus. Se quiser cantar um louvor para Ele, cante. Se você quiser reclamar com Ele que Ele está demorando, reclame. Fale tudo. Porque a oração é esse envelope aqui que você entrega para Deus. Esse envelope. Quando Deus recebe o seu envelope da oração, Ele vem aqui, Ele pega a sua oração. Deus pega a sua oração e vai ler. Você imagina, hein? O pai e o filho lendo a sua oração. Aí Deus começa a ler. Não é possível. Está dando ordens aqui para o seu. Está dando ordens. Citou um versículo para nós aqui. Citou um versículo. Tá certo. Reivindicou aqui umas 3 coisas. Decretou. Ainda está pedindo aqui para a gente fechar a mecânica do lado da dele.
que ele que é cabeça e não cauda. Aí Deus pega essa oração assim, guarda. E o anjo está parado dizendo, e aí, Senhor, como é que eu respondo? E Deus ainda está balançando a cabeça assim. Às vezes chorando. Às vezes chorando. Mas Deus, Ele tira outro envelope. E aí tem essa outra oração aqui. E o anjo se aproxima e diz assim, essa oração aí, o que que é? Fala assim, aqui é a intercessão do Espírito. Você não vai entender não, são gemidos inexprimíveis. Uhum. Aí essa oração aqui é segundo a vontade de Deus. Essa oração aqui é segundo o caráter de Deus. Essa oração aqui é segundo os propósitos de Deus. Essa oração aqui é para a glória de Deus. Essa é a intercessão do Espírito. E o anjo diz assim, essa oração aí é o quê? E Deus diz assim, essa aqui é a oração que o Ed René teria feito se ele estivesse aqui conosco agora. E se ele pudesse contemplar toda a história do nosso ponto de vista, aqui da sala do trono. Se ele pudesse enxergar todas as coisas e todas as variáveis do universo. Se ele pudesse prever e conhecer todas as consequências dos pedidos que ele fez naquele envelope azul. Essa aqui é a oração que o Ed René faria se ele tivesse o nosso coração. E se ele já tivesse chegado à plenitude da redenção, mas ele ainda tem a limitação dele. Ele ainda é um corpo mortal. Ele ainda é tocado pela morte e pelo sofrimento. Mas porque ele é nosso filho, ele se ajoelhou e orou. E porque ele é nosso filho, enquanto ele orou, o Espírito intercedeu por ele com gemidos inexprimíveis. E Deus então devolve a oração do Espírito, entrega para o anjo e diz, cumpra-se conforme o envelope vermelho. Cumpra-se conforme o envelope vermelho. Eu creio que o Espírito de Deus intercede por mim, por você, mesmo quando nós não oramos. Mas eu gosto de crer que quando eu mando a Deus o meu envelope azul, o Espírito de Deus põe um vermelho junto. E a oração não é só o vermelho, nem só o azul. A oração é isso aqui. A minha súplica, com a tecla SAP do Espírito Santo. Legenda. É como se o Espírito Santo dissesse assim, não, pai, isso aí não, apaga essa parte, o que ele realmente queria dizer. Se ele tivesse aqui, ele teria dito assim. E é essa conversa da Santíssima Trindade que é a nossa oração. Mas quando eu oro, o Espírito de Deus intercede por mim. Porque é verdade que em muitos momentos da sua vida, o Espírito de Deus põe a mão no seu ombro e diz, eu posso ir aí. Posso entrar. Eu posso interferir. Aí a gente diz assim, mas o Senhor vai fazer o que eu estou pedindo? E Deus diz assim, não necessariamente. Eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Mas eu queria mesmo aquele negócio que eu pedi, a tua glória agora é secundária. O Espírito de Deus põe a mão no nosso ombro e diz assim, eu posso ir aí. Aí a gente diz, e se o Senhor vier, eu vou ter que abrir mão daquilo? Aí o Espírito de Deus fala assim, vai. E a gente diz, mas eu acho que eu não consigo viver sem aquilo. E o Espírito de Deus diz assim, consegue?
E consegue, inclusive, viver muito melhor sem aquilo. Não, mas eu não quero viver sem aquilo. Ou então o Espírito de Deus toca em nós e nós dizemos assim: eu estou novo ainda, eu vou te buscar. Mas ainda está muito cedo. E aí esse nosso Deus tem essa elegância que o faz chorar. E quando Ele põe a mão em nós e a gente recusa, Ele tira a mão e chora. E diz: ah, Jerusalém, você não quis. Você não quis. Mas vai chegar um dia, quando você finalmente vai me conhecer. Vai chegar um dia, quando nós estaremos juntos numa última ceia, no reino consumado do meu amado Filho. Eu vivo nessa esperança. E o que nós vamos fazer hoje à noite aqui é celebrar essa esperança. Que pela morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, um novo e vivo caminho se abriu para todos nós. E que nós temos a oportunidade de hoje, aqui, agora, entrar na presença de Deus, invocando-o como nosso Pai, como nosso Abba, e dizer: vem, Senhor, interfere na nossa vida. Vem, Senhor, assume o controle da nossa vida. Vem, Senhor, faz a tua vontade em nós. Vem, Senhor, glorifica o nome de Deus o Pai. Vem, Espírito Santo. Nós podemos fazer isso agora por causa da morte de Jesus Cristo, Senhor, na cruz do Calvário. É isso que nós celebramos. E é isso que nós anunciamos. A quem está lá fora, do outro lado da rua, do outro lado do oceano, a gente diz assim: não perca tempo, busque a Deus agora, já é possível. Já é possível invocar a Deus como Pai, porque Jesus Cristo já abriu esse novo e vivo caminho para você. Então busque a Deus agora. Eu convido você a entrar na presença de Deus com as suas orações agora. Enquanto nós distribuímos o pão, o cálice e ceamos juntos, faça as suas orações. Creia que nesse exato momento, enquanto você ora, o Espírito Santo de Deus não apenas está percebendo o seu gemido, mas Ele está gemendo em intercessão por você e com você na sua oração. Porque o Espírito Santo de Deus sabe que toda a criação geme e ainda, infelizmente, há razões para esse gemido. Ore, busque a Deus agora e participe com gratidão no seu coração desse memorial por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.